quero só fazer uma exortação, que é algo que tem estado muito no nosso coração, não só nós aqui na Madeira Liderança, mas também algo que é comum ao Bispo Fidalgo e à Pastora Célia e a toda a liderança, que é para nós termos disciplina na leitura da Bíblia, termos disciplina na leitura da Palavra de Deus. E você que não se conforme com aquilo que você pensa que sabe, que o meu discurso ou o discurso de qualquer pregador, eu digo isto à vontade, irmão, não é qualquer pregador que diz isto, mas eu vou dizer, você que não se conforme só porque a pastora Cristina disse, ou porque o Bispo Fidalgo disse, ou porque o apóstolo B disse, ou porque está a ver, você que não... É claro que o meu desejo e o nosso alvo é que nós preguemos a palavra de Deus como ela é. Mas você que não tenha medo de fazer perguntas, Cristina, tu falaste aquilo, então explica, mostra lá pela Bíblia aquilo que tu falaste, porque isso vai me obrigar a mim a ser cada vez mais genuína com a palavra de Deus. E também digo desde já que vai haver alguma vez que possa vir errar, não é intencional, mas isto para quê? Para que todos nós possamos crescer na palavra de Deus. Você que leia a palavra de Deus, irmão. E não tenha medo de fazer perguntas. E não tenha medo de questionar aquilo que você pensa que sabe. Ok? Ok? Pronto. Quando você estiver a ler a palavra de Deus em relação a qualquer assunto, você que leia o capítulo todo, leia para a frente, leia para trás. Tente perceber o contexto daquilo que você está a ler, para nós podermos compreender verdadeiramente a vontade de Deus para a nossa vida. Isto é um desejo tão grande que eu tenho no meu coração, irmão, de conhecer a Deus, de conhecer a sua palavra. E nós só podemos conhecer a Deus através da sua palavra. Não há outra forma, irmão. Não há outra forma de conhecermos a Deus se não for pela meditação diária na sua palavra. Por mais que eu possa me preparar para dar a palavra de Deus, para transmitir para si aquilo que é a revelação que Deus me dá, você só vai conhecer verdadeiramente a Deus de uma forma pessoal e íntima se você fizer a sua busca. Amém? Glória a Deus. Então nós temos vindo a falar sobre Deus no seu sentido geral da palavra. E vimos que a Trindade, que Deus é um ser tríneo. Estão recordados disso ou não? Isto significa o quê? Que Deus, Ele é Deus, mas dentro desta divindade existem 3 pessoas distintas que nós temos vindo nas últimas 3 semanas, esta é a 4ª semana, a ver que Deus Pai é uma pessoa com características bem distintas. Nós temos vindo a falar e vamos concluir hoje que Jesus é Deus e Ele também é uma pessoa distinta de Deus Pai. E para a próxima semana, se Deus assim permitir, nós vamos ver que o Espírito Santo é a 3ª pessoa da Trindade. Eles 3 não existem separadamente, mas têm características que os distinguem entre eles, e têm uma atuação diferente na nossa vida. Cada um tem uma atuação diferente na nossa vida. Amém? Então nós vimos que Deus é eterno, nós vimos que Deus é justo, nós vimos que Deus é omnipresente, omnisciente, omnipotente, vimos que Ele tudo pode, que Ele tudo sabe, que Ele tem o poder para estar em todo lugar. E também vimos que essas características se aplicam a Jesus, certo? Porque Ele é Deus, e embora eles tenham algumas características que se distinguem um dos outros, também têm características que são semelhantes, que são iguais um ao outro, porque eles são uma só pessoa. E a melhor forma de nós compreendermos esta trindade, um exemplo que nós até usamos, até a nível de IFC, para os alunos da escola, que é um exemplo muito fácil. Se você tiver um ovo, você tem o ovo, você tem a casca, você tem a gema, você tem a clara. Cada um destes 3 elementos compõe um ovo, sim ou não? E então, se você pensar em Deus, é assim, um ovo é uma unidade, ok? É uma unidade, cada com 3 elementos distintos entre si, mas que se complementam. Se você ver só uma casca de ovo, você vai saber que aquilo é um ovo. Se você ver só a gema, você vai saber que aquilo pertence a um ovo. Se você ver só a clara, identifica como um ovo, sim ou não? Uma ideia não se dissocia da outra. Então, com Deus é a mesma coisa, a Trindade, e este é o maior segredo do cristianismo, é a Trindade. Para quê? E por que nós começamos a falar da Trindade? Porque a maior luta que o diabo está a ter, e até ontem cruzei-me com alguns estudos na internet, a perguntar, será que Jesus é mesmo Deus?
E eu vou dizer uma coisa, no mundo lá fora está-se a levantar até igrejas que se dizem cristãs, que estão a dizer que Jesus não é Deus. E essa é a maior heresia que possa haver à face da terra, porque Jesus Cristo, Ele é Deus. E nós vimos a semana passada, João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? Era Deus. E o que é que aconteceu? O Verbo, Ele se fez carne, Ele veio à terra, tomou a forma de homem, e Ele fez semelhante assim a mim. Por isso é que Jesus também é chamado como o Filho do Homem, porque Ele tomou a forma de homem. E Ele, nesta forma de homem, o que é que Ele fez? Ele aniquilou-se a si mesmo, Ele humilhou-se a si mesmo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando Ele veio, Ele esvaziou-se, e nós vimos que Deus, Ele foi efetivamente 100% homem. Ele não foi como eu pensava quando era criança. Jesus, Ele era 50% Deus e 50% homem. Não, não é isso que a Bíblia fala. Ele foi 100% homem. Ele cresceu, nasceu de uma virgem. Ele passou por um parto normal, que todos nós conhecemos. E Ele cresceu, ele aprendeu. A Bíblia fala que Ele aprendeu as coisas pela obediência. Pelas coisas que Ele passou. Foi ou não foi? Ele foi uma criança e nós podemos ver em algumas partes do Evangelho que Jesus Cristo era uma criança normal. Eu até disse em tom de brincadeira que se calhar até houve alguma vez que Jesus fez xixi nas cuecas. Porque Ele foi efetivamente, não estou a gozar, mas estou a falar. Porque a verdade nós temos que perceber a humanidade de Jesus. E teve que ser assim, irmão. Para nosso próprio bem, nós precisávamos que Jesus fosse feito 100% homem, que fosse sujeito às mesmas dificuldades que nós temos. Para quê? Para que hoje nós possamos ter um intercessor diante do Pai que compreenda as nossas limitações. Mas também nós vimos que Ele em tudo, Ele foi tentado, como você é tentado. Se calhar Ele foi tentado a roubar, mas Ele não roubou. Se calhar Ele foi tentado a se prostituir, mas Ele não se prostituiu. Se calhar Ele foi tentado a mentir, mas Ele não mentiu. Porque a Bíblia assim diz que Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi 100% homem, mas Ele foi 100% Deus porque Ele vinha com um propósito bem definido. Ele vinha com uma missão bem definida. Sabe uma coisa, irmão? O ser humano não nasceu para morrer. Você sabia disto? O ser humano não nasceu para morrer. Quando Deus criou Adão e criou a Eva, Deus os criou para serem eternos. O pecado é que nos fez cair desta posição e nós agora estamos sujeitos à morte física. Ok? Mas uma coisa, Jesus nasceu para morrer. Eu pensei nesta semana, irmão, e eu pensei que grande verdade. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para ser eternos. O pecado é que nos fez termos que lidar com a morte. Por isso é que é tão difícil ao ser humano lidar com a morte. É o ciclo da vida, é a coisa mais natural, é nós nascermos e morrermos. Mas no início não era assim. Por isso é que Jesus teve que ver, Ele foi o plano perfeito. E o plano perfeito era que Ele ia nascer e o propósito dele era morrer. Tanto que ele diz quando ele estava lá perante julgo que era Pilatos, ele disse, não é tu que tomas a minha vida, eu a que dou a minha vida. Irmão, Jesus, ele sabia qual era o propósito dele, ele sabia que ele tinha nascido para morrer. Ok? Por isso é que nós podemos ver que ele era 100% Deus também. Por isso, se você ouvir alguém, ou alguma igreja, ou alguma seita, é dizer que não, que Jesus Cristo, sim, ele é o Filho de Deus. Eles até dizem que Ele é o Filho de Deus. Sim, Ele morreu, é verdade, até acreditam que Ele ressuscitou. Mas eles não acreditam que Ele é Deus, mas Ele é Deus. Porque a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, a Bíblia é a verdade. Porque a Bíblia diz que a tua palavra é a verdade. Amém? E então nós também vimos o caráter de Jesus. E eu gosto tanto deste versículo, irmão, que nós vamos voltar lá, só aqui para dar aqui um atalho, não é? E podemos abrir em 1 de Pedro, o caráter de Jesus, e foi aqui que nós ficamos a semana passada e vamos retomar a partir daqui. E só quero que você saiba também uma coisa, irmão. Aquilo que nós estamos a falar, isto que eu estou a falar de Jesus,
não é nem sequer uma milésima daquilo que ele é. Porque se você for a ler o livro de João, e tu a estudar o livro de João, já há uma semana ou mais, e eu ainda não passei do 3º capítulo. Porque eu estou a estudar. Se eu estivesse a ler era uma coisa. Já tinha lido se calhar João todo. Mas eu estou a estudar. E eu tenho voltado atrás e voltado atrás. E, irmão, até esta semana, olha, eu até chorei. Quando Jesus escolhe os seus discípulos e vem lá o Natanael. E ele diz assim, olha, mas vem, e acho que foi Filipe, o chamou. Disse, olha, nós encontramos o Messias. Aquele de quem o Moisés falava, de quem os profetas profetizavam, nós encontramos ele. E o Natanael, ele diz assim, mas pode vir alguma coisa boa de Jerusalém? Porque Jerusalém era uma cidade pequena que nem sequer é mencionada no Velho Testamento. E havia uma rivalidade, não tinha uma boa reputação. E depois, quando ele chegou, Jesus, sabendo, ele disse assim, olha, antes de Filipe te chamar, eu já tinha-te visto. Ele disse, mas onde é que tu me conheces? E Jesus disse, porque eu vi-te debaixo da figueira. Irmão, você que vai lá ler, e não sei se você consegue... Irmão, eu chorei. E depois ele disse, Senhor, tu realmente és o Messias. Só porque Jesus, olha, eu vi-te debaixo da figueira. E depois Jesus disse para ele uma coisa magnífica, maravilhosa. Olha, porque eu disse-te que te vi debaixo da figueira, tu Cristo, pois então digo que coisas maiores tu verás. Eu já tinha lido isto tanta vez, irmão, como é óbvio. Mas quando e é isto que eu quero passar para você no início da reunião, que você leia e releia até você entender e até você ser tocado por Jesus, porque no Evangelho de João, Jesus se manifesta na sua plenitude. Isto que eu estou a falar, irmão, é apenas um curso básico de teologia, que já não escondi, que estou a dar aqui da minha Bíblia. É o básico, é aquilo que qualquer teólogo sabe. Mas Jesus, ele se quer revelar a cada um de nós como o príncipe da paz. Ele quer se revelar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer se revelar como a porta. Ele quer se revelar como o caminho, como a verdade, como a vida. Há tanto de Jesus, irmão. E você que não pense nem por um segundo, só porque você esteve aqui nas outras quartas-feiras e vai estar nas próximas, que está tudo dito sobre Jesus, porque não é assim. Não é assim. Mas vamos aí em 1 de Pedro 2, no versículo 21. Diz assim, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual, e aqui nós estamos a ver o quê? O caráter de Jesus. Veja, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquilo que julga justamente, levando ele mesmo em si corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Está a ver aqui? Nós vimos não só o caráter de Jesus, mas vimos que Jesus também é o pastor, ele é o bispo da nossa alma. E até há um salmo que o Davi disse, Senhor, não deixes a minha alma sem pastor. É um versículo também, quando ele li, irmão, eu estava tão mal. E quando ele li aquilo, olha, eu desatei num pranto. Senhor, não deixes a minha alma sem pastor. Que nós às vezes pensamos que Jesus só está interessado em salvar o nosso espírito, mas Ele quer cuidar da nossa alma. Porque aqui diz que Ele é o pastor da nossa alma. O meu Jesus é maravilhoso e o seu também é. Glória a Deus. Eu amo Jesus. E agora nós vamos dar continuidade e vamos ver a obra de Jesus. E por obra de Jesus nós entendemos tudo aquilo que Ele fez na cruz e alcançou em nosso benefício. Ok? Eu vou ler como está aqui. Por obra de Jesus Cristo, entendemos tudo aquilo que Ele realizou para o nosso bem, mediante a sua morte e a sua ressurreição. Não se pode medir, nem avaliar, nem catalogar, nem pôr um início e um fim no tamanho da obra de Jesus Cristo em favor da humanidade. Porque simplesmente não tem preço.
é imensurável. E começou na sua vida e terminou com a sua ressurreição. Por isso nós compreendemos a obra de Jesus Cristo. A obra de Jesus se define por tudo aquilo que Ele conquistou para nós como um legado perpétuo. E nós vemos a vida eterna, a paz eterna e a alegria eterna. Vamos abrir em João 3:16. Pastor da minha alma, toma o meu coração. Bendiz a minha alma, Senhor. Então nós vamos ver aqui a obra de Jesus. João 3:16, nós temos aqui o versículo que todos nós conhecemos, subejamente, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você está a ver, só aqui nós temos logo um exemplo. Jesus, Ele veio para nos dar a vida eterna. E se você crê no Filho, você tem a vida. Se você não crê no Filho de Deus, como Deus, a Bíblia diz que você já está condenado. E será que há forma de sermos essa condenação? O caminho é Jesus. Temos que crer na obra redentora de Jesus. Amém? Mais à frente, no João 14:27. Diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. A paz de Deus, a paz de Jesus Cristo, que Ele estava aqui a dizer, olha, eu vou subir, eu vou enviar o Consolador, mas eu também vim para vos deixar a minha paz. E a minha paz, disse Jesus, não é como o mundo dá. Logo aqui, em atalho de foice, há umas pregações que nós temos dado atrás, significa que há paz do mundo. Há ou não há? Significa que há paz criada pelo mundo. Há paz que nós temos uma capacidade de produzir. Logo, aqui cai por terra aquele ensinamento que nós tivemos, errado, irmão, e que tem levado muita gente a tomar decisões precipitadas na vida, baseadas, se sente paz é de Deus. Errado. Porque Jesus estava a dizer, olha, a minha paz eu deixo-vos, mas eu não vou dar a minha paz como o mundo dá. Como é que é possível nós não termos visto antes? Como é que é possível nós não termos visto isto antes e termos sido enganados? Porque um pastor disse, se você sente paz, então vá que é de Deus. Errado! Temos que começar a renovar a nossa mente, porque às vezes temos paz no meio de uma decisão e não é de Deus. Porque a paz que Jesus nos dá não é igual à paz do mundo. Há uma diferença, porque a paz de Deus é consoante a sua palavra, é baseada na sua palavra, toda a gente à volta sente paz, toda a gente à volta vai ter o testemunho interior. Mas não convém que se diga isto. Não convinha que se disseste isso, porque nós somos coisa que o líder, o pastor é que sabe. Errado. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você deve ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mas para você ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, você tem que conhecer a palavra. Porque o Espírito Santo de Deus não vai guiar você a fazer uma coisa que está contra a palavra. Ainda que você sinta paz. Ai que está a aquecer. E mais digo, que há decisões que nós tomamos que nós não sentimos paz nenhuma e é a vontade de Deus. Porquê? Porque mexe com o nosso caráter, porque mexe com as nossas emoções. E a gente estrabucha, e a gente quer, de alguma forma, evitar. Vamos ver o exemplo de Jesus. Como é que Jesus estava lá no jardim? Ele estava em paz, não estava? Ele estava na perfeita vontade de Deus, ele estava em paz. Era assim? Não, horrores de morte. Até que Jesus ele disse, olha, Senhor, se possível, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas ainda assim, que não seja feita a minha tua vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
se dirija pela paz, irmão. Não se dirija pela paz. Não se dirija pela paz, dirija-se pela palavra de Deus. E busca a palavra de Deus. E busca, como eu tenho dito. Nós temos que buscar a palavra de Deus, como nós buscamos a tesouros escondidos. Amém? E estamos a falar de Jesus. Estamos a falar de Jesus, sim ou não? Então, mais à frente, no capítulo 16, no versículo 22... Vimos que Ele veio para trazer vida eterna, para trazer a paz eterna. E agora no versículo 22 do capítulo 16 diz assim: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Por que eles estavam tristes, irmão? Porque Jesus ia embora. Você que imagina você estar no conforto do Pai, no conforto do Rei Jesus, Ele está ali ao seu lado. Ele fala nas suas vezes, Ele protege você e de repente vai-se embora o mestre. Pois, isso já dá logo outra... Na verdade agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa tristeza ninguém vos tirará. Então esta alegria, a alegria eterna, João 16, 22, a alegria eterna é uma das obras que Jesus veio trazer para nós. Com tudo o que isso representa, irmão. É claro que você não é bem assim, mas a vontade de Deus é que você seja pleno em todas as áreas da sua vida. Não é a vontade de Deus que nós vivamos uma vida miserável, uma vida indigna, que nós vivamos com doenças no nosso corpo, mas se ainda assim alguma doença vier ao nosso corpo, irmão, porque nós somos carne. Ok? Nós somos carne. E chega também de condenar aquele crente que está na igreja e só porque teve uma doença significa que está em pecado. Não. Se calhar não teve cuidado com o corpo. E não é pecado. Não é porque teve em pecado, se calhar não teve cuidado com o corpo. Como devia ter tido. Mas ainda assim, Jesus, Ele é o príncipe da paz. Amém? E a alegria dele é everlasting, dura para sempre. Então, a obra de Jesus, olha, resume-se em salvação, redenção, remissão dos nossos pecados, justificação, expiação dos nossos pecados. Ele levou os nossos pecados sobre ele. A regeneração do nosso ser, reconciliação. Jesus veio, irmão, e Ele deixou o maior ministério de todos, que é o ministério da reconciliação. E se calhar você não sabe o que isto significa, mas nós temos o ministério da reconciliação. Significa que o pecado que nos separava de Deus, pela obra de Jesus Cristo, nós podemos nos reconciliar com Deus o Pai. Já não há amor, já não há nada que nos separe de Deus o Pai, porque Jesus, na sua obra aqui na terra, Ele veio trazer o ministério da reconciliação. Ele veio também trazer o perdão dos nossos pecados. E são obras que somente Jesus Cristo tem condições de realizar em favor de uma humanidade pecadora. Mas a Bíblia fala que a obra principal de Jesus Cristo foi clara, objetivamente definida por Ele mesmo. Quer ver? Ele mesmo declarou qual era a sua obra redentora. Lucas 19, 10. Vamos lá abrir. E foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, irmão. Lucas 19, 10. E diz assim: porque o Filho... Já está? Estão todos lá? Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a obra de Jesus Cristo é esta. Começa no seu nascimento e termina com a sua ressurreição. E Ele está lá sentado à direita de Deus Pai. E porque Ele foi homem, Ele perfeitamente pode compreender nós que somos homens, nós que temos as nossas dificuldades e constantemente Ele intercede por nós. Porque Ele veio, a sua obra foi clara, o seu propósito foi claro. Ele veio para salvar aquele que estava perdido, que era eu e que era você. Amém? Glória a Deus. Depois, dentro da sua morte, claro, dentro da sua obra, claro que nós temos a morte
de Jesus Cristo. O cristianismo é a única religião, digamos assim, que é uma religião redentora. Nenhum outro líder de algum movimento vai para remir, para trazer redenção aos seus seguidores, mas Jesus veio. Ele veio para redimir a nossa vida. E esta não é uma palavra que muita gente conhece, mas a obra de Jesus Cristo é uma obra redentora na nossa vida. Significa que um alto preço foi pago. E esse preço foi pago para quê? Nós vimos em Lucas 19:10, para que Ele viesse buscar e que Ele viesse salvar tudo aquilo que estava perdido. E nós não precisamos continuar perdidos a caminho do inferno. Porque a morte de Jesus Cristo vem comprar para nós o caminho que nos dá acesso ao Pai, vem nos dar livre acesso ao Pai. Por isso é que Jesus é o maior. Por isso é que Ele é o vencedor. Por isso é que Ele foi exaltado soberanamente e tem um nome que é sobre todo o nome. Sabe porquê? Porque Ele tem na sua mão a chave da morte e do inferno. Era impossível que Ele fosse detido pela morte. Eu amo este versículo, nós já vamos lá chegar. Bom. E diz assim, o cristianismo é uma religião redentora, daí o facto da morte de Jesus Cristo ter o primeiro lugar na sua mensagem evangélica. Dessa forma, o cristianismo assume uma posição sem paralelo entre as religiões do mundo, porque somente o sangue de Jesus Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, sem mancha, a Deus, pode purificar a nossa consciência das obras mortas, a fim de servirmos ao Deus vivo. Então Ele nasceu para morrer, Ele manifestou-se para destruir a obra do diabo. E agora eu pergunto, o que é a obra do diabo, irmão? Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir a obra do diabo. E a Bíblia fala que o diabo peca desde o princípio. A obra dele é matar, é roubar, é destruir. Através do pecado, ele é o pai da mentira. Então, a obra de Jesus Cristo manifestou-se para destruir a obra do diabo, para destruir o pecado na nossa vida. Ele encarnou, ele nasceu para morrer, manifestou-se para tirar os nossos pecados, tomou a forma de homem, para que, ao assumir a natureza semelhante à nossa, oferecesse a sua vida como sacrifício pelos pecados dos homens. Então, o facto de Jesus ter tomado a forma de homem foi uma forma de ele declarar o seu propósito para a nossa redenção. Ele tinha que se fazer igual a nós. Tinha que ser alguém nas nossas vezes com a mesma condição que nós para ir lá. Homem, pagar o preço, mas sem pecado. Por isso é que ele pôde estar lá na cruz. Por isso é que ele pôde estar lá na cruz. Vamos abrir em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios 15. Primeira de Coríntios 15, do 1 ao 4. Diz assim, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. E o quê? Vamos aqui ver. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aqui nós vimos a obra redentora de Jesus. Ele tomou o nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele estava lá no templo, e é curioso, irmão, que também ao estudar agora João, Jesus declarou, quando ele começou o seu ministério, e que ele estava no templo, e que a Bíblia fala que os vendilhões estavam lá no templo, estavam a vender, estavam a fazer negócio, e que ele ficou aborrecido, e ele disse, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio, mas que a casa do meu pai será chamada a casa de oração. E depois eles estavam a contemplar o templo e Jesus disse, olha, eu destruirei este templo e em 3 dias o vou erguer.
E eles acharam aquilo espetacular. Como é que era possível, se o templo levou 46 anos a ser construído, como é que ele reconstruiria o templo em 3 dias? Mas ele estava a falar do seu próprio corpo. Quando ele diz, olha, eu vou destruir este templo e em 3 dias eu vou reconstruir. O povo, os discípulos não estavam a perceber, mas a Bíblia fala que ele estava a falar do seu próprio corpo. E a Bíblia fala que eles só vieram a crer nessas palavras quando efetivamente aconteceu. Está a compreender? Significa que às vezes nós não temos que ter a revelação total de tudo aquilo que nós aprendemos, porque há de chegar um momento em que nós vamos nos lembrar, porque foi o que aconteceu com Jesus, porque se você for lá ler, ele disse assim, mas depois ele diz que falava do seu próprio corpo. E depois à frente diz, e quando Jesus ressuscitou, lembraram-se das suas palavras e creram em Jesus. Eles não creram no momento quando ele falou. Eles creram lá à frente, quando ele morreu e quando ele ressuscitou. O Espírito Santo de Deus lembrou das palavras de Jesus e eles aí creram. Você está a ver como existe uma escada crescente de conhecimento de Deus, de fé em Deus, porque os discípulos andavam lá com ele, mas não ficaram muito convencidos. Só vieram a crer mesmo naquilo que ele disse lá à frente, quando aconteceu. Está a ver? É preciso perder tempo a ler. Não é? Glória a Deus. Então, reconhecendo ainda o grande valor da morte de Jesus Cristo, Paulo escreveu dizendo, em 1 Coríntios 2:2, não precisam de abrir, diz assim, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então o próprio Paulo dá testemunho que Jesus Cristo, lá na sua morte, ele foi crucificado pelos nossos pecados. Mas a boa notícia, irmão, é que Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Aquilo que ele tinha falado aconteceu de verdade. E que visão maravilhosa quando Maria veio a ele, veio, mas não o reconheceu. E ele disse, levaram o meu Senhor. E depois ele perguntou, por que choras, mulher? Ele disse, porque levaram o meu Senhor. E foi preciso ele chamar o nome dela para ele reconhecer a voz. Ele tinha falado, ele perguntou, por que tu choras? Ele disse, porque levaram o meu Senhor. E depois ele disse, Maria. Com que voz é que ele chamou Maria? Se ele tinha falado com ela um segundo antes, por que choras, mulher? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor. E depois ele disse, Maria. E aí ela reconheceu a voz de Jesus. É assim que Jesus quer chamar por nós, irmão. Que nós possamos reconhecer a sua voz só de ele chamar o nosso nome, porque ele está constantemente a chamar. Kathleen, João, António, estou aqui, ei, estou aqui, olha, eu ressuscitei. Tesouros magníficos que a Bíblia fala. A ressurreição de Jesus Cristo é a coluna mestre que sustenta o edifício da fé cristã. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo aquilo que nós estamos aqui a falar seria vão. Porque Maomé não ressuscitou. Nem Gandhi ressuscitou. Nem os papas ressuscitaram. Mas Jesus ressuscitou. Então, o que sustenta o cristianismo, o que sustenta a nossa fé em Jesus, é porque aquilo que ele disse de si mesmo é verdade. Ele realmente ressuscitou. E sabe uma coisa? A Bíblia é espetacular, irmão. Porque nós dizemos assim, que a ressurreição de Jesus está bem comprovada. O mundo não quer ver as provas, mas você quer ver como a Bíblia fala. Veja aí, Atos 1:3. Eles querem sempre procurar provas, querem ter provas. Na realidade eles têm, mas não querem aceitar as provas que eles têm. Mas a Bíblia aqui fala, a Bíblia eu tiro temas. Atos 1. Podemos ler do versículo 1, diz assim, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram.
escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então a Bíblia aqui fala que a ressurreição de Jesus, ele se apresentou vivo e ele provou que estava vivo com muitas e infalíveis provas. Não importa que o mundo ainda anda à procura dessas provas. Essas provas existem. Os discípulos, eles ouviram essas provas. Ele foi visto durante 40 dias lá. E a Bíblia fala que ele ainda operou mais milagres. Então não vale a pena nós alimentarmos a dúvida que o mundo quer alimentar para trazer incredulidade ao nosso coração, porque Jesus ressuscitou. E ele apresentou-se lá no meio dos discípulos. E até o Tomé, que era o mais incrédulo deles todos. E quem somos nós para julgar Tomé? Já aqui em parênteses. Ele disse, se eu não ver, e se eu não tocar, e se eu não sentir... E será que Jesus condenou Tomé? Não, ele chegou lá e disse, olha Tomé, vê as minhas mãos. Porque viste Cristo. Ok, tudo bem, tu Cristo. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Sabe quem é que ele está a falar? Imagine quem é que ele está a falar. Está a falar de mim, está a falar de si. Você viu Jesus? Não viu, mas você crê que ele ressuscitou. Então, por causa disso, a bem-aventurança já está sobre a nossa vida. Porque nós não vimos, mas cremos. Amém? Então, vamos ver também em Romanos 4, 25. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus são dois pilares que sustentam o cristianismo e que colocam infinitamente bem acima de todas as demais religiões do planeta. A ressurreição de Jesus Cristo é a comprovação de que tudo aquilo que Ele falou é verdadeiro. É a prova de que Jesus é o Deus vivo e verdadeiro. Romanos 4, 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ele morreu com um propósito, ele ressuscitou com um propósito para nossa justificação. Porque imagine que ele até morria, irmão. Vamos lá supor que ele até conseguia cumprir o ministério dele até à morte. Mas assim ele não ressuscitava. Não ficava completa, mas ele lá na cruz, ele disse, está consumado. Está tudo feito. E a Bíblia fala que foi trevas. Foi trevas, os sepulcros se abriram. Nós nem conseguimos imaginar o terror que foi naquele dia. A Bíblia fala que os sepulcros se abriram. Que foram vistos mortos a andar. Aqueles que tinham crido em Jesus. Eles ressuscitaram. É ou não é? Não é isso que a Bíblia fala? E o véu do templo se rasgou. Que estrondo. E havia relâmpagos e trovoada. Foi a ressurreição de Jesus. Levou a alma dos seus discípulos, acanhados pela sua morte. Imagine como eles não tinham... Porque eles ainda não tinham crido naquilo que ele tinha dito. Porque eles tivessem realmente crido... Eles estariam lá à espera, ok, vamos entrar em contagem decrescente. Se ele disse que era 3 dias, então vamos esperar os 3 dias. Não, eles ficaram tristes, eles ficaram magoados, eles ficaram a chorar. Por isso é que lá no início de João, é que diz que só depois do 3º dia, quando ele ressuscitou, é que eles creram. Mas a ressurreição de Jesus foi um bálsamo para a alma dos seus discípulos. E... viram, até mesmo aqueles que quiseram o matar, viram que realmente ele era o Filho de Deus. Porque um dos soldados, ele disse, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. É ou não é? Ainda lá na cruz, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. A prova viva de que ele era verdadeiro. Atos 2, 22. Vamos lá abrir. O meu versículo favorito desta lição. Mentira, tenho muitos. Não sei escolher qual é o melhor. E você tem que ir na sua Bíblia. Você tem que fazer como eu tenho na minha. Atos 2,
Atos 2, 22 diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras. É Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Olha, vocês sabem que ele fez estes milagres entre vós. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-os vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Eu tenho este versículo bem sublinhado na minha Bíblia. Não era possível que Jesus fosse retido pela morte. Porque Ele é maior que a morte. Ele é maior que o inferno. Este é o nosso Deus, este é o nosso Jesus a quem nós estamos a adorar. E então, o fator determinante para a nossa salvação, Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Ele o quê? Ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Porque se tu acreditas que Ele até veio, como eu conheço algumas pessoas, acreditas até que Ele foi uma boa pessoa, que Ele fez feitos maravilhosos, que Ele até morreu pelos nossos pecados, mas se tu não acreditas que Ele ressuscitou, então tu continuas condenado, continuas nas trevas, porque o fator principal para a nossa salvação é crer que Ele morreu, mas que ressuscitou. Ele está vivo e vive para todo sempre. E quando Ele ressuscitou, imagina a alegria dos discípulos. Agora já fiz o que Ele tinha a fazer, já fui lá ao inferno, agora Ele vai estar aqui conosco. Mas não foi assim. Para que a obra dele fosse completa, Ele tinha que voltar a subir ao céu. Porque senão o poder não seria dado a nós. Jesus tinha que subir para que Deus o exaltasse soberanamente e lhe desse a Ele, a Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. E eu vou dizer uma coisa, esse nome foi-nos dado a nós. O nome de Jesus foi-nos dado a nós, não como um amuleto. Não é para você, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Não, não é assim. Mas o nome de Jesus, ele é poder. O nome de Jesus é vida. O nome de Jesus é saúde para o nosso corpo. O nome de Jesus é a nossa salvação. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, para destruir toda a obra do inimigo e nada nos fará dano algum, vos fará dano algum. Este poder está investido em que nome? Está investido no nome de Jesus. Por isso é que ele teve subir e a ascensão dele também foi visível. Há provas de que ele subia ao céu. João 17. Não sei se vocês já reparou, mas nós já fomos algumas vezes ao livro de João. João 17, 5. Diz assim: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Está a ver? Até se você for a ler no versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste. Qual foi a obra que Deus deu? A obra que Deus deu a Jesus foi que Ele viesse, que Ele nascesse, que Ele se fizesse igual a nós, que Ele habitasse na terra, que Ele fosse morto, que Ele fosse sepultado e que Ele ressuscitasse. E então Jesus estava aqui a dizer, olha Senhor, eu glorifico, porque esta é João 17, no fim Ele já estava a fazer oração pelos discípulos. E Ele está a dizer, olha, eu glorifiquei-te aqui na terra, consumei a obra que me deste, agora glorifica-me junto de ti. Ou seja, Ele estava a falar que Ele mesmo ele ia voltar a subir. Ele estava a testemunhar disso. E se você for a ver no versículo 13, mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. E também no versículo 24 diz, Pai, aqueles que me deste quero
que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então Jesus, ele próprio falou da sua ascensão. E esta ascensão de Jesus foi um até breve. E é mesmo um até breve, irmão, porque a sua promessa maravilhosa é que ele um dia vai voltar. E isto também o diabo vai fazer de tudo por tudo para que você, não acredite que ele vai voltar. 2, não se preocupe com isso. 3, que você ache que dá tempo. Mas a Bíblia fala que para aquele que não estiver apercebido, ele virá como um ladrão na noite. Não para nós. Porque nós não estamos na noite, nós não estamos nas trevas. Aquele que for fiel a Deus, eu acredito que vai estar atento, porque Ele deixou sinais bem claros da sua vinda. E nós não precisamos ser apanhados de surpresa neste dia. Amém? O mundo vai ser apanhado de surpresa. E já estão a inventar tantas coisas para poder justificar quando Jesus vier, quando Jesus levar a igreja, para justificar com ciência, com coisas palpáveis, que afinal não foi Jesus que veio, mas foi um fenómeno tal, ou que foi o extraterrestre, ou porque foi não sei o quê. Mas Jesus virá. E que promessa tão gloriosa é essa? Olha, eu digo uma coisa, eu gostaria de estar viva para esse dia. Se eu pudesse escolher entre passar pela morte e depois ir lá para o céu, ou o lugar onde Deus tem preparado para nós, ou estar vivo e ver acontecer. Mas a Bíblia diz que vai haver uma tribulação e que se os dias não fossem encurtados, nenhuma alma se salvaria. Por isso é melhor a gente ter cuidado com o que pede a Deus. Para que... É ou não é? É melhor ter cuidado. Então... Atos 1, 9, pode abrir, estamos mesmo a acabar. Quando eu digo que foi uma ascensão visível de Jesus Cristo num corpo ressurreto, foi-lhe dado um novo corpo. Já não era mais um corpo de homem, mas era um corpo glorificado. Diz assim, Atos 1, 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, aos quais lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Só que da próxima vez que ele vier, irmão, ele virá como Rei glorioso. Ele não virá como o Messias, não virá como o Cordeiro. Ele virá como o leão da tribo de Judá para reinar. Ele virá vestido em glória e a Bíblia fala que todo o olho o verá. Assim como foi visível a sua ascensão, vai ser visível a sua volta para nos vir buscar. Glória a Deus. E para terminar, nós falamos sobre Jesus. E eu vou-lhe deixar com esta frase. Jesus é admirável. Jesus é muito admirável. Jesus é o mais admirável. Jesus é sempre admirável. Jesus é totalmente admirável.